Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Paca e hoje trago-vos a resenha do livro Da Ditadura à Democracia, escrito por Jane Sharp. Este livro foi escrito em 1994, tornou-se um manual prático no século XXI para uma mudança de sistema, isto é, numa transição pacífica de uma ditadura à democracia. Desde já convido-os a fazerem parte deste canal, por favor, de inscreverem-se, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e dar um like se gostaram deste vídeo e comentar alguma coisa sobre as várias ditaduras que existiram ao longo dos tempos e como foram transformadas em democracias atualmente. Já vamos ao vídeo. Este livro da ditadura à democracia tornou-se bastante conhecido nos falantes da língua portuguesa quando foram constituídos arguidos 17 pessoas por estarem a preparar atos antidemocráticos num país dito democrático, Angola, quando 15 foram presos e 2 responderam ao processo em liberdade. Mas para já nós precisamos entender o que é a democracia, o que é uma ditadura, para termos uma breve noção desses problemas, se são certos ou não. Muitas vezes algumas pessoas podem confundir a palavra democrático. E como nós falamos em alguns países como a República Democrática da Coreia do Norte, tem democrática, a gente pode falar que é um regime democrático. Não, mas alguns elementos bases como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação, todas suprimidas. E como é que ele usa a palavra democracia numa ditadura? Devemos ter cuidado, em alguns países podem usar a palavra democracia para compreender os seus sistemas em si. Esses regimes ditatoriais podem consumir esta palavra. E quando nós falamos numa ditadura, nós vemos que é um sistema autocrático, onde um regime comanda sobre a população com suas leis, suprimindo quase todos os direitos fundamentais daquela mesma população. E vamos agora ir para o livro. Este livro é tão importante para nós compreendermos a transição de um sistema ditatorial para uma democracia pacífica, pois ela alerta bastante sobre essa transição de uma ditadura para a democracia que não sofra muita influência para não acabar novamente em uma ditadura pior, uma ditadura mais sangrenta como aquela anterior. Neste livro apresenta 198 métodos não violentos para usar em manifestações em prol da democracia. E estes métodos podem ter variedades diferentes, como por exemplo, isto é, as manifestações em grupos, a preocupação de um lugar, a divulgação de nomes dos agentes secretos, a greves de fome. Estes métodos não violentos são importantes para ter uma breve noção de como funciona o mesmo sistema político de um determinado país. E para isso é necessário que você primeiro conheça o sistema político desse mesmo país, conheça a sua força. A pessoa tem que estudar e pensar como funciona diretamente esse mesmo sistema político, onde esse mesmo sistema se destaca mais. Nós podemos ter alguns exemplos que a maior parte das ditaduras, as forças militares são sempre bem armadas. Esse sistema político, essa ditadura, está muito bem armada para poder combater qualquer guerrilha que possa surgir. Por isso deve-se ter cuidado quando se pretende fazer uma guerrilha armada. Mas para isso é necessário que existam alguns planos a serem seguidos. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que os movimentos espontâneos são bons, mas facilmente vão para a violência. Só veremos algumas manifestações que começam tão bem pacificamente e acabam em violência. Em segundo lugar, tem que ter algumas pessoas a pensar sobre isso, para poder controlar os mesmos atos não violentos e expulsar do seio alguns manifestantes violentos, porque alguns elementos podem estar infiltrados para provocar essa violência, para os policiais ou os militares responderem com tamanha violência. Deve-se ter cuidado com a interferência estrangeira, pois alguns países estão apenas de olho e não esperam por uma oportunidade brilhante para poderem apoiar essas manifestações, mas com o intuito de saírem vencedores e terem algumas exigências depois dessa mesma luta. E um golpe de Estado não é um caminho favorável. É muito fácil que uma ditadura seja derrubada por um golpe de Estado e seja implementada uma outra a seguir através de um golpe de Estado. Isso deve-se ter muito cuidado quando se vai conversar com os agentes militares, os generais. E que alguns generais podem estar a favor desses mesmos movimentos, é necessário que esses mesmos jovens, esse mesmo grupo que se organiza para derrubar essa ditadura, saiba e conheça esses mesmos militares, para que possam estar do seu lado, mas de uma forma que eles possam estar a receber informação e a partilhar com esse mesmo grupo. E este livro pode derrubar uma democracia?
Depende de que democracia nós estamos a falar. Se é uma democracia ditatorial, como a República Democrática da Coreia do Norte, né? Quando eu sei que esse livro é proibido, ou a China, ou vários países africanos que dizem democráticos, mas têm medo quando as pessoas começam a pensar e começam a ler, aí já fica a nosso critério. Parece que algumas pessoas precisam de ler outros livros. E este livro tem alguns elementos bastante positivos que possa se usar dentro de algumas manifestações para que possa se fazer ouvir essas pessoas que estão a manifestar. E o método não violento é sempre o caminho ideal para seguir, pois a violência é sempre respondida com um mar de violência e que as pessoas devem estar conscientes disso, que o Estado é a força mais armada do mundo. E alguns países atualmente ainda vivem numa ditadura, por estar disfarçada em uma falsa democracia. E essa falsa democracia só se manifesta quando se é proibido ler este tipo de livro. Nós podemos fazer até um termômetro. Se um país proíbe ler este livro, pode estar assinalado concretamente que é um país ditatorial. Vários elementos deste livro são bons, são úteis para serem usados nas manifestações que vão decorrendo ao longo da nossa, tanto na democracia como na ditadura. Este livro pode ser uma arma favorável, uma arma pacífica para ser usada, mas de uma forma inteligente. Mas, contudo, não existe uma manifestação sem nenhum plano, pois se não tiver um plano, essas manifestações podem rapidamente ir partir para a violência. E que esses mesmos grupos organizadores devem ter cuidado com alguns elementos que possam surgir, esses infiltrados, que possam destruir essa mesma bondade, essa mesma vontade que esse povo tem de manifestar e sair à rua. Mas não se esqueçam sempre de alertar que o povo deve estar sempre ao lado dessas pessoas que vão fazer essas manifestações. Pois se o povo não se sentir útil para essas mesmas manifestações, se torna totalmente inútil o trabalho. Por isso que muitas das vezes essas mesmas manifestações podem se cair novamente em uma nova ditadura. Nós podemos falar o exemplo da Cuba, que lutou para derrubar uma democracia e implementar uma ditadura. Vê lá. Podemos falar alguns países africanos que lutaram para derrubar os colonos, depois implementaram uma ditadura em nome da democracia. Então, veja como é que essas coisas se constroem. Vários elementos podem ser usados para confundir a mente das pessoas. E ao confundir a mente das pessoas, o povo pode se achar que está bastante bem protegido. Mas eu falo sempre, quando uma sociedade onde não há liberdade de expressão, não há direitos fundamentais para o ser humano, não merece apenas existir uma forma de transmitir a sua bondade para o mundo, como se fosse uma construção total dos elementos mais básicos do homem. Isso se torna falho, pois esses mesmos sistemas políticos ditatoriais prejudicam muito o desenvolvimento humano, prejudicam muito a relação humana, pois o homem não é visto apenas como um ser livre, mas um ser que é controlável e maleável. Nós devemos ter cuidado com todos os sistemas que possam existir, e dentro das democracias facilmente se cai numa ditadura, com algumas leis que possam ser aprovadas dentro de um parlamento, e que essas mesmas manifestações que possam surgir em prol de uma democracia bastante consolidada são positivas, e que muitas das pessoas não aderem por falta de conhecimento, porque não são chamados e convocados para tal. Devemos ter em mente que o povo deve ser chamado para agregar os mesmos conhecimentos que aquele grupo pequeno obteve para poder fazer essa mesma manifestação. Pois quando nós temos o conhecimento e partilhamos com o povo, este é o nosso acréscimo maior. Tem tendência de transformar mais pessoas e aderir neste movimento. Não ficar conformados com as ditaduras ditas democráticas que são implementadas do povo. Porque o povo é feito uma lavagem cerebral. Durante 45, 60 anos, ainda vê como aquele sistema como democrático, pois tem a palavra democrática, tem direitos fundamentais por escrito, mas não são cumpridos. Então, se você gostou deste breve resumo, por favor, dá no like, compartilha para mais pessoas. E daqui hoje eu vejo, muito obrigado.